Bom dia, boa tarde, boa noite. Na sequência que a gente tem feito nossos vídeos aqui, hoje nós escolhemos um livro para estar comentando e fazendo a leitura dele juntos. É um livro muito lido por todo mundo. O livro se chama Mais Esperto que o Diabo. É um livro pelo homem que quebrou o código do diabo e o forçou a confessar. Também fala sobre a mais corajosa e inspirador de todos os livros de autoconhecimento, escrito pelo filósofo do sucesso número 1 da América, que após 30 anos de pesquisas ele achou o diabo e arrancou dele uma confissão fantástica, revelando onde ele mora, por que ele existe, como é que ele ganha o controle da mente das pessoas e o principal, como qualquer um pode vencê-lo. Este livro é um curso generoso de psicologia, deixando claros os princípios de como funciona a mente do ser humano. Quando você terminar essa história do diabo, você saberá muito mais sobre Deus. É um livro que desperta um conhecimento muito grande sobre. Então, desde já eu convido você a se inscrever, ativar o sininho, das notificações e ficar por dentro dos nossos outros vídeos que lançaremos. Um livro que vai despertar muito a nossa curiosidade e vamos aprender muito juntos sobre esse livro, Mais Esperto que o Diabo. Vamos ler o capítulo 1. Começando uma nova vida. Discurso do Sr. Kearney reformulou a minha vida por completo. Ele plantou em minha mente um desejo ardente que me orientou sem cessar. Isso aconteceu mesmo eu tendo a mais vaga ideia do que significava o termo outro eu. Durante o meu trabalho de pesquisa nas causas do fracasso e sucesso, eu tive o privilégio de analisar mais de 25 mil homens e mulheres que eram rotulados de derrotados, e mais de 500 que eram classificados também como bem-sucedidos. E muitos anos atrás, eu tive o meu primeiro contato com aquele outro eu, que o Sr. Kearney havia mencionado. A descoberta veio com ele, disse, assim como ele disse que viria. E como resultado de dois pontos cruciais da minha vida, mas que foram, na verdade, emergências e que me forçaram a pensar um jeito de vencer as minhas dificuldades, de tal maneira que eu nunca havia experimentado. Gostaria que fosse possível descrever essa descoberta sem o uso do pronome pessoal eu, mas é possível visto que ela ocorreu através das experiências pessoais que não podem ser separadas. Para dar uma visão completa da descoberta, terei que voltar ao primeiro desses dois pontos marcantes da minha vida e mostrar passo a passo essa descoberta. Então aqui ele está falando sobre a descoberta que ele teve na sua vida em vários e vários anos de trabalhos e pesquisa. É um trabalho onde nós vamos aprender muito sobre psicologia, sobre mente e sobre quem nós somos e para onde nós iremos. Sobre uma luta invisível que cada um de nós passa, que é contra o espírito, hostes espirituais da maldade, forças do bem contra forças do mal. Existe uma guerra neste mundo e muitas das vezes nós estamos no meio dela e não sabemos o quão grande e poderoso pode ser o nosso inimigo. Às vezes estamos sofrendo e sendo derrotados e nem sabemos o porquê. Então o intuito desse vídeo é despertar essa curiosidade e informar você para o seu conhecimento, para a sua realização das suas maiores vitórias, que eu creio que virão por ainda, esse tempo que você vai viver nessa terra. E para realizar a pesquisa com a compilação de dados, foram necessários muitos anos de trabalho. Eu tive chegado à falsa conclusão de que a minha tarefa de organizar uma filosofia completa de sucesso pessoal havia terminado.
Longe de estar completo o meu trabalho, havias apenas começado. Eu havia erigido um esqueleto de uma filosofia, organizando os 17 princípios do sucesso e as 30 maiores causas do fracasso do ser humano. Mas aquele esqueleto que tinha que ser coberto com carne da realização e também da experiência. Além disso, tinha que ser dado ao trabalho uma alma que inspirasse homens e mulheres, não somente transporem obstáculos, mas também a não se deixarem abater por eles. Ele quer dizer que ele havia formado uma filosofia onde ele levanta os princípios do sucesso, assim como também ele organiza as maiores causas do fracasso. Mas ele quis dizer que ele não poderia deixar somente nas suas palavras, ele tinha que viver uma experiência pessoal para que todos aqueles que lessem o livro pudessem compreender que aquilo que ele estava dizendo no livro era real e também verdadeiro. A alma que tinha, teria que ser adicionada. Como eu descobri depois, somente se tornaria disponível após aparecer o meu outro eu. Através dos 2 pontos cruciais da minha vida, resolvendo focar a minha atenção e qualquer talento que eu porventura tivesse em retornos monetários, através de canais e também de negócios. Então decidi dedicar-me à profissão de publicitário. Tornei-me então gerente de publicidade de curso de extensão, E tudo ocorreu maravilhosamente, bem durante um ano. Entretanto, no final deste ano, eu fui tomado por um violento desgosto pelo meu trabalho e não me demiti. Então, eu me demiti. E também posteriormente, eu ingressei no ramo de cadeias de loja, juntamente com o ex-presidente da Universidade de Extensão de La Salle. Logo me tornei o presidente da companhia. E Doces Ross, Best Ross. Porém, desacordos com os sócios desse negócio fizeram com que eu saísse também do empreendimento. A atração pela propaganda ainda estava em meu sangue. Eu tentei novamente dar a expressão a ela. Organizei uma escola de propaganda e venda, como também da parte da escola de negócios. E o empreendimento navegava em águas tranquilas e muito dinheiro entrava rapidamente. Foi então que os Estados Unidos tomaram parte da Primeira Guerra Mundial. Em resposta a um chamado interior, que palavras não conseguem descrever, eu saí da escola e também entrei para o serviço do governo dos Estados Unidos, sob a direção pessoal do presidente, deixando o negócio fantástico e desintegrar-se no dia do armistício em 1918. Eu comecei a atuar na publicação da revista Golden Rule, Regra de Ouro, na tradução livre. Apesar do fato de que eu não ter nenhum centavo de capital, a revista cresceu muito rápido e tempo ganhou circulação nacional, chegando a quase 500 mil de exemplares, finalizando-se o meu primeiro ano de negócio com um lucro de 3,156 mil dólares. Alguns anos depois eu aprendi com um experiente executivo de uma empresa de publicação que nenhum homem capaz naquele ramo pensaria em começar uma revista tal como esta, com menos do que 500 mil dólares de capital. Mas a revista Golden e eu estávamos destinados a nos separar. Quanto mais sucesso alcançávamos, mais descontente eu me tornava. Até que finalmente, devido a um acúmulo de perturbação causada por sócios no negócio, eu dei a revista como um presente a eles e deixei aquele negócio. Com essa atitude, provavelmente joguei fora uma pequena fortuna. Logo após, eu organizei uma escola de treinamento para vencedores. Minha primeira missão era treinar um exército de vendas de 3.000 pessoas para uma rede de loja,
Receberia $10 para cada vendedor que frequentasse a minha aula. Dentro de 6 meses, esse trabalho havia rendido um pouco mais de $30 mil. O sucesso em termos financeiros estava coroando em meus esforços com abundância. Novamente, meu espírito estava descontente e eu não estava feliz. Tornava-se cada dia mais óbvio que nenhuma qualidade ou quantidade de dinheiro em algum momento me faria feliz. Sem a menor desculpa razoável por minhas ações, eu saí do negócio. Eu decidi de um empreendimento no qual eu teria facilmente recebido um salário satisfatório, sem reclamações. Meus amigos e sócios no negócio pensavam que eu estava louco e eles não estavam tão errados assim, né? Porque no fundo eu estava inclinando a concordar com eles, mas parecia que não havia nada que eu pudesse fazer para mudar de ideia. Procurava pela felicidade e ainda não tinha encontrado. Pelo menos essa é a única explicação que eu poderia oferecer para justificar as atitudes minhas naquele momento. Isso aconteceu no final de outono de 1923. Me sentia solitário, em Columbus, óbvio, sempre o recurso e pior ainda, sem nenhum plano para me tirar daquela situação difícil. Na verdade, era a primeira vez na vida que eu estava acuando devido à falta de recurso. Em minhas ocasiões, já havia passado por momentos de aperto, mas nunca antes havia faltado dinheiro a tal ponto de que eu não consegui suprir as minhas próprias necessidades pessoal. E a experiência me assombrou muito, porque não tinha nenhum centavo no bolso. E eu parecia estar totalmente à margem do que poderia ou deveria fazer. Pensei então em uma dúzia de jeitos para conseguir sair daquela situação. Eram implacáveis e impossíveis de se realizar. Me senti como alguém que estava perdido em uma selva, sem uma bússola sequer, sem nenhuma direção. E toda tentativa que eu fazia para me tirar daquela situação difícil acabava sempre voltando para o ponto de partida. Por quase 2 meses eu sofri com a pior das doenças humanas e a indecisão. Eu conhecia os 17 princípios da realização pessoal, mas eu não sabia como aplicá-los no dia a dia, na prática. Esse é um dos maiores trunfos que nós temos. Aprendemos como vencer, mas não praticamos nada daquilo que nós sabemos. Ouça muito bem isso. Sem saber, estava encarando uma daquelas emergências da vida de que o Sr. Kane havia me falado. Situações essas em que os homens muitas das vezes descobrem os seus outros erros. E meu estresse era tão grande. Que em nenhum momento me ocorreu sentar e analisar a sua causa e procurar a sua cura. Capítulo 1, terminado. No próximo capítulo nós vamos comentar mais uma vez. Ou seja, a situação que este homem estava vivendo. Ele conhecia os 17 princípios para vencer, mas ele não conseguia colocar em prática na sua vida. Ou seja, muitas das vezes aconselhamos, falamos e conhecemos o caminho para a vitória. Mas quando essa situação se revolta e torna-se para a gente, é muito difícil. Mais fácil é falar do que fazer, já diz o ditado. Às vezes na nossa vida, o nosso eu interior, que ele quer dizer no livro, é aquele sempre que está dizendo para nós uma voz negativa. Uma voz para você diz, vai dar certo, tudo é possível para aquele que nele crê. Mas existe outra voz que sempre diz, larga a mão disso, não compensa, isso não vai dar certo. Não ouça essa voz, ouça sempre a voz que te motiva sempre a caminhar para a frente. Não importa se hoje foi ruim ou se ontem também foi. O importante é que o amanhã pode ser uma situação diferente. A partir do momento em que você levantar da sua cama, abrir os seus braços,
olhar para o céu, agradecer a Deus e colocar no seu coração o intuito de ser um vencedor, não existe ninguém capaz de parar ou de deter você. Que você é um vencedor. E eu tenho certeza que nós vamos aprender muitas coisas boas neste livro. Tenho muita certeza. Então fique atento que no próximo vídeo nós estaremos comentando muito mais coisa boa sobre este livro. Devemos analisar todos os pontos que nos faz aprender com os nossos próprios erros e fracassos, para que nós podemos alcançar a nossa vitória e a realização do nosso próprio eu.